E aí galera, tudo certo com vocês? Que quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo agora para um pós-jogo de vitória contra o nosso maior rival, né rapaziada? Que felicidade, depois de muito tempo sem ganhar do Arsenal a gente volta a ganhar. Vão tacar aquela de que é amistoso e tudo mais, porém os dois times levaram muito a sério esse amistoso, tanto o Tottenham contra o Arsenal. E cara, vamos comentar assim, eu não consegui assistir o jogo os 90 minutos inteiros, achei o jogo bem picado, eu tava resolvendo algumas coisas, tô resolvendo as coisas pro nosso canal aqui, vocês veem que tá tendo algumas mudanças, microfone e tudo mais, já preparando as coisas pra próxima temporada. Mas o pouco do que eu assisti, cara, eu vi que dá pra gente tirar algo positivo do jogo de hoje. A pegada do jogo foi um Tottenham muito defensivo e um Arsenal atacando muito, o que é uma das especialidades do time do Arteta já de muito tempo atrás. E diferente do time do Postecoglou, o Tottenham conseguiu fazer um jogo defensivo muito bem, algo que a gente não via isso há muito tempo. Lógico, muitos de torcedores nossos e nós vão falar, pô, mas é que foi um jogo de pré-temporada. Sim, cara, só que um jogo de pré-temporada não é nada mais, nada menos do que uma preparação para o que você vai apresentar na temporada que tá por começar. Essa que é a questão. E na proposta defensiva, o time foi muito bem, cara. Foi muito bem. É claro que você vê que tem alguns ajustes ali que tem que ajustar uma coisinha ou outra. A gente viu o Spence voltando pra lateral esquerda, simplesmente porque o Doguet se lesionou de novo. Essa notícia saiu antes do time embarcar pra Hong Kong. Então, assim, sem o Doguet novamente, o Spence, ele, por mais que às vezes falta um pouco de noção naquele lado do campo, é um jogador destro jogando na esquerda, vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns erros de passe, ele consegue desempenhar um bom futebol. É uma questão que a gente tem que deixar aqui assim, claro. Tottenham tem que, na minha opinião, ir buscar um lateral esquerdo reserva. Porque às vezes o Spence não vai conseguir, cara. Às vezes ele não vai conseguir. Você vai ver que vai ter time pressionando ele, vai jogar ele pro pé ruim dele, ele vai acabar entregando. Como deu algumas entregadinhas no jogo de hoje. Então acho que tem que trazer um lateral esquerdo reserva para você ter um time mais robusto e preparado para a próxima temporada. Eu acho que a grande questão também nesse jogo é que ofensivamente o time não produziu tanto. E por que não produziu tanto? Porque o nosso meio-campo é um meio-campo totalmente defensivo. Eu acho que isso todo mundo vê. Foi bom ver o Maddison voltando a entrar na partida, porque volta de uma lesão e é o jogador mais criativo que a gente tem no nosso meio-campo. Claro, se o Gibbs White tivesse vindo, teria uma outra pegada nesse meio campo, porque é um jogador mais ofensivo também, no mesmo estilo do Maddison. E isso eu acho que deixa mais uma ressalva pra gente, que tem que trazer um meio campo que consiga aprimorar em qualidade, mas também defensivamente também. É bom ver que o Sar, que marcou gol, ele não só tá marcando gol, como ele tá voltando a performar bem. Algo que na temporada passada era uma grande crítica que eu fazia pra ele. O Sarr tá fazendo muitos gols. Ele é um jogador que vem aprimorando o chute, vem aprimorando sua finalização. Porém, na temporada passada ele deixou muito a desejar defensivamente também. Era um jogador que errava muito passe bobo. Dentro de campo estava perdido na temporada passada. Então talvez o Thomas Frank vá conseguir recuperar o jogador que fez uma bela primeira temporada sob o comando do Postecoglou. É importante ver que o Sarr ele pode e deve voltar a jogar bem como jogou. Acho que a dupla de volante a gente tem que ter a noção de que acho que vai ser essa mesmo, Bentancur e Sarr. Eles conseguem dar uma dinâmica bem legal. O Bissouma ele não faz muito por ser o titular dessa equipe. O Bissouma, o futebol dele foi embora de um jeito que a gente não consegue entender o porquê. Porque jogou muito bem junto com o Sarr na primeira temporada do Postecoglou aqui. Era os pilares de volante. Agora subindo pro ataque, cara, o ataque é complicado. Eu acho que a gente vai olhar muito mais pela questão do Richarlison. Ele não consegue, cara, ele não consegue. Hoje ele teve uma baita de uma chance e perdeu o gol. Aí fica difícil você ficar defendendo o Richarlison, você acreditar que ele pode vir a dar certo no Tottenham, porque não tá fazendo por onde, cara, não tá fazendo por onde. E com o Solanke seria um pouco diferente, mas não tão diferente também.
Solanke é um jogador que faz bastante gols, só que perde muito gol também. A diferença é que o Richarlison dificilmente faz. Então acho que no sistema ofensivo de ataque talvez tenha que dar uma olhada também, ajeitar algumas coisas. É claro que Kulusevski ainda tá fora por lesão e acho que vai ficar um grande tempo ainda. Lesão de joelho é complicado para jogador. E só que o Tottenham não pode esperar muito. Tem o Kudus ali para posição agora, sim, claro, mas tem que dar uma enxutada um pouco maior nesse elenco aí. No que a gente viu de performance, como eu falei, que deixa a gente mais contente para essa temporada, que defensivamente o time se portou bem. Tá se portando bem, não é mais aquele time tudo dane-se do Postecoglou. Essa é a grande questão. E agora a gente tem que ver, cara, como é que vai ser nos próximos jogos. Tem mais 2 jogos aí de pré-temporada, contra o Newcastle e contra o Bayern, se eu não me engano. Eu acho que nesses jogos aí o Thomas Frank ele já tem que saber o que ele quer, porque dia 13 tem uma decisão importante. Pro Tottenham, toda decisão, todo título é importante, porque é um time que não disputa muito ultimamente. Então já achando um time, colocando os titulares nesses 2 jogos e já ir planejando o que você quer contra o Paris Saint-Germain, porque é um jogo muito importante, cara. Imagina o Tottenham já começar a temporada com um título. É muito difícil, é o Paris Saint-Germain, mas pode sim acontecer. Em jogo de uma partida única, tudo pode acontecer. Rapaziada, é isso. Quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa esse like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Que também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!